uma palavra. Educação municipal hoje é? Referência. Acho que nos tornamos uma referência, né, aqui a nível regional, estadual e até nacional, porque colecionamos os prêmios aí. Sim, visto por todos, né? Comentei com vocês, né? Gestão educacional eficiente. Qualidade. Eu acho que a palavra que define uma gestão eficiente, ela é qualidade, porque tem que unir todos esses pilares que nós falamos aqui. De infraestrutura ao material que chega para o aluno, o uniforme que ele usa, o ônibus que o transporta, a alimentação que é servida. Então, todos esses serviços, né, eles precisam ser de qualidade. Muito bem. Alfabetização na idade certa. Direito. É um direito, né? Se nós olharmos lá na própria LDB, né, o que diz como a finalidade do ensino fundamental é que a criança saiba ler, escrever, contar, compreender o mundo físico, natural, social, cultural. Para quê? Para que ele seja um cidadão. Então, a alfabetização na idade certa é direito da criança e dever nosso enquanto profissionais da educação. Casando com isso que você falou, programa Alfabetiza Juntos. O Alfabetiza Juntos, que é um programa, né, do Estado e que é vinculado ao CNCA, que é o programa federal, né, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, eu acredito que ele é uma estratégia. Ele é uma estratégia que se transforma em um meio para que os resultados também sejam possíveis. Por quê? Porque ele ajuda nessa organização, principalmente da formação continuada. Porque nós temos, né, como eu já disse, essas gerações diferentes trabalhando dentro da escola. As novas gerações têm muitas competências tecnológicas, mas muitas lacunas de formação, até porque muitos, né, fizeram aí faculdades muitas vezes só online, em plena pandemia, e estão hoje no mercado de trabalho. Então, o Alfabetiza Juntos, ele vem como uma estratégia, o CNCA, o LEEI, são estratégias importantes para a formação continuada, tendo em vista profissionais cada vez mais capacitados. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, educação não é missão, é profissão. Quando a gente coloca muito o educador, e principalmente as mulheres na função de educadora, que são 99%, né, principalmente na educação infantil, 99% de mulheres, e vê isso apenas como missão, a gente descaracteriza a profissão. Não, é profissão, como qualquer outra. E da mesma forma que a gente espera chegar num consultório médico e ter um médico que acolha a nossa dor, compreenda os nossos problemas de saúde, saiba nos dar um diagnóstico, seja capacitado, mantenha-se atualizado, o professor também tem que ser assim. Sim. E nós, que estamos na gestão, temos que oferecer oportunidades para isso. Muito bem. Tempo integral. Acho que o tempo integral, para mim, ele significa proteção. Eu sou defensora da educação de tempo integral. Assim, ali nós já dobramos a quantidade de escolas, né, no ensino fundamental de tempo integral. Todas as que inauguramos de educação infantil são de tempo integral, porque eu entendo que hoje a vida das famílias dependem do trabalho de todos os adultos. Então, cada vez menos, né, as crianças têm com quem ficar. Aquela história da avó que fica com os netos, isso aí também já não existe, está caindo por terra. Porque as avós também estão no mercado de trabalho. Estão no mercado de trabalho. Então, assim, a criança precisa estar com quem? Com quem possa protegê-la e cuidar dela. Se esse lugar não encontra-se mais no seio da família, se torna um dever do poder público. Então, para mim, educação de tempo integral é proteção. A criança no tempo integral, ela está protegida de todos os perigos da vulnerabilidade social, ela está melhor alimentada, ela tem profissionais que trabalham diferentes competências, porque no tempo integral não se trabalha só as competências básicas do currículo, sim, mas se trabalham oficinas curriculares, no caso do ensino fundamental, recreação, no caso da educação infantil. Então, do tempo integral, além dele trazer essa proteção, ele contribui diretamente para o desenvolvimento integral da criança, no seu aspecto social, psíquico, completo, cognitivo, mesmo, afetivo, socioemocional, enfim. Né? Por isso que eu acho que ele é proteção, e dentro dessa rede de proteção, nós contribuímos que uma jornada de tempo integral a criança se desenvolva integralmente. Educação inclusiva. Educação inclusiva hoje, para mim, é desafio. Eu acho que assim, né, houve um tempo no Brasil, e isso eu volto lá no meu raciocínio histórico, né, houve um tempo no Brasil que se lutava por uma democratização da escola, né, e uma democratização do ensino. E hoje nós estamos numa outra luta por democratização, porque praticamente, né, nós temos que garantir o acesso
e o acesso ele é por meio, né, da ampliação de vagas. Então, isso, o processo de redemocratização que veio lá do final dos anos 80, com a Constituição, o LDB e tudo que veio ali, né, toda a transformação da sociedade no pós-regime militar, era um desafio. Ampliar, né, e tirar aquela questão do acesso à educação como um privilégio social. Então, era a educação para todos, eliminando a barreira socioeconômica do acesso à educação. Isso lá, a partir do final dos anos 80, né, isso foi diminuindo e hoje a gente tem o acesso garantido. Agora, nós temos que garantir outras coisas. Então, nós temos que garantir, está nos documentos das diretrizes curriculares nacionais da educação, né, garantir o acesso, garantir a permanência, garantir a inclusão e garantir o sucesso. Tá? Então, a inclusão, ela está dentro desses desafios. E por que eu acho que hoje é uma outra luta, né, por democratização? No sentido de que nós precisamos nos guiar no que diz respeito à inclusão, que aí eu acho que assim seria um outro podcast, né? Poderia vir aqui falar desse assunto, né, mais diretamente, mas eu acho que assim, para nos guiarmos em relação à inclusão, eu preciso de 2 pilares também. Eu preciso do pilar da igualdade e eu preciso do pilar da equidade. Então, eu preciso, né, garantir aquilo que é para todos, mas eu preciso garantir a equidade, que é dar mais a quem tem menos no ponto de partida, que é uma definição muito simples de equidade. Mas se essa criança ela tem menos competências cognitivas no ponto de partida, então eu preciso dar mais elementos para ela desenvolver essas competências cognitivas. Se essa criança tem menos competência verbal no início da escolarização lá do ensino fundamental, então eu preciso dar mais elementos para desenvolver essa competência verbal, linguística, escrita, enfim. Então, por isso que assim, eu entendo que hoje, né, o grande desafio da educação é a inclusão, porque aumentou muito, né, o número de crianças atípicas, isso aí todos os estudos mostram isso, né, e assim, muito mesmo, se já foi um tempo, né, tempo recente, né, era 150 para 1, né, hoje está aí de 35 para 1, e tem alguns estudos dizendo que vai cair nos próximos anos de 23 para 1. Né, nascimentos entre crianças, e uma dessas crianças será atípicas. Ou seja, nós já temos salas de aula, por exemplo, num primeiro ano de 23 alunos, 5 crianças atípicas. Então, a forma desse professor trabalhar é diferente. Então, isso é um desafio, porque são crianças atípicas e diferentes entre si. Sim. Na sua condição de ser atípica. Cada uma com né? a sua característica. E cada uma daquelas outras crianças consideradas típicas, também muito diferentes. Então, acho que esse é o grande desafio, de novo, né? Formação continuada para isso, muito diálogo com as famílias, porque as famílias também precisam entender até onde vai o papel da escola formal e onde o papel é da família, é de profissionais, de outros, né, multiprofissionais, que tem coisas que não são da competência do professor da escola formal, mas é de competência de um ATO, é de competência de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo, e a escola não tem como trazer todos esses profissionais para dentro da sua rede, porque senão a gente perde a finalidade também da escolarização básica, que é o quê? A socialização dos conhecimentos historicamente acumulados. Então, por isso que é um desafio. Eu preciso respeitar toda essa condição dessas crianças, eu preciso incluí-las, e incluí-las não é apenas matriculá-las numa classe comum do ensino regular. Né? Diferente. Então você precisa ter sucesso com elas. Precisa ter sucesso com elas, precisa ser de qualidade com elas. As famílias precisam entender até que ponto um cuidador para aquela criança é importante para o seu desenvolvimento e até que ponto está dificultando a construção da autonomia daquela criança. Então, é muito diálogo com as famílias e intersecção com a saúde, com a assistência social, com outros serviços que a sociedade oferece. E, por isso, né, um grande desafio da educação hoje não é mais garantir o acesso de todos, porque o acesso tem, mas eu preciso garantir qualidade e permanência e sucesso, independente da condição que essa criança tenha. É muito complexo, né? Realmente é um podcast. A inclusão Nossa, a gente fala só disso o dia inteiro. É muito complexo, né? A gente está lá, vocês aí vão ouvir dizer também que previsto para inaugurar no mês de abril o Centro Integrado da Criança Autista.
Que é o Catanduva, é um projeto da Secretaria Municipal de Educação, e ele vai oferecer esses serviços de suporte com multiprofissionais para essas crianças matriculadas exclusivamente na rede municipal de ensino, na educação infantil e até o 5º ano, e que necessitam de intervenções que são de outros profissionais que não o professor da classe comum e não o professor do AEE. Ele precisa de mais. Por quê? Porque aí é o princípio da equidade. Eu preciso dar mais a quem tem menos no ponto de partida. E esse agora é o nosso grande desafio. Aí vai ser no período oposto. O atendimento. No período oposto. Equipe da saúde e educação trabalhando junto. Isso, mas o projeto ele é da Secretaria de Educação, os profissionais, né, de outras áreas serão por chamamentos públicos também, que prestarão serviços nesse centro. E nós pretendemos inaugurá-lo no mês de abril, exatamente, que é o mês de conscientização do autismo. As salas de AE, cada escola tem uma sala? Todas as nossas escolas têm salas de AE. Todas. Legal. E os professores, grande parte deles concursados, e surgindo novas salas, né, aí são com professores contratados. Muito bem. Finalizar. Avaliações externas. Eu acho que a avaliação externa, para nós, é parâmetro. Porque eu acho que é difícil, né, a gente ser medido o tempo todo, porque nenhuma outra secretaria é mais medida do que a educação, né? Falar, ganha prêmio, ganha isso, mas ninguém se submete a tantos processos avaliativos como nós. Então, para nós, o que é a avaliação externa? Ela é um parâmetro. A gente tem que olhar para os dados da avaliação externa, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas, sobretudo, qualitativo. O que falta ainda, onde precisa melhorar, né? O que esse caminho percorrido revela, o que falta percorrer, onde, né, os nossos alunos ainda estão tendo defasagens. Então, para nós, as avaliações externas, por mais que elas gerem, né, toda uma pressão na execução, trazer para o bem. E toda uma expectativa pelo resultado, ela para nós é um parâmetro. É um parâmetro que ajuda a guiar as nossas ações, tanto rever, né, o que está sendo feito e o que virá. Por isso que a avaliação, para mim, eu uso até como referência a autora lá, né, a Jussara Hoffmann, ela fala que a avaliação, elas são setas do caminho. É um livro belíssimo, As Setas do Caminho, né, Jussara Hoffmann. Fica a indicação. E ela faz uma analogia nesse livro sobre o caminho de Santiago de Compostela. Quando os peregrinos estão percorrendo o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, né, até chegar, né, ao lugar final, né, da peregrinação, eles encontram setas amarelas pelo caminho. E muitas pessoas que os acolhem, né, com um copo de água, um chá quente, né, uma bota limpa, né? E para completar esse caminho, foi necessário se guiar pelas setas e descansar em algumas paradas para recuperar o fôlego. Então, as avaliações externas para mim são isso, são as minhas setas do caminho, com algumas paradas para recuperar o fôlego, traçar novas estratégias e continuar o caminho até chegar. Né? A gente quer alcançar aí um IDEB de 7 agora, que é o nosso desafio. Estamos em 6,8. Nossa, parabéns. O nosso objetivo é chegar no 7. Nossa, tá tudo, gente. Tá com VAR, tá com Selo, o IDEB só subindo, né? É um orgulho. É isso Por isso que é referência na nossa região. Graças a Deus, aí um trabalho de equipe muito forte, principalmente, né, o trabalho de cada professor no chão da sala de aula. É isso que faz a diferença. Né? A gente pode dar todas as estruturas, mas se não houver lá dentro da sala de aula um compromisso de cada um por cada criança, o resultado não vem. Então, meu agradecimento a cada um que todos os dias executa esse trabalho, a cada merendeira que alimenta com carinho as nossas crianças, aos agentes de limpeza que tornam as escolas limpas. Enfim, né? Isso é equipe, né? Para que tudo funcione, precisamos de todos. A gestão não é só professor, né? Não, a gestão... Outras profissões envolvidas. Sim, escola é vida, né?